Hoje nós vamos falar, o tema dessa noite, pode colocar aí. A gente vai falar sobre o segredo para o sucesso na vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Qual é o segredo do sucesso para a nossa vida, em qualquer área que seja? E a gente hoje vai meditar nesse tema aí, dizendo o seguinte, que essa mensagem, ela é verdadeiramente para todos que têm sonhos. Então, se você tem sonho, não deixe de sonhar, não é? Se você sonha com sucesso em qualquer área da sua vida, na vida profissional, na vida familiar, ministerial, sentimental, ou qualquer outra área, aí você continue sonhando e aprenda hoje, porque quando nós aprendemos, na verdade, a respeito de qualquer tema que a gente colocar aqui, hoje a gente vai falar sobre o segredo do sucesso, quem nos ensina é a própria palavra, e muitas vezes diante de histórias deixado aqui na Bíblia, como a palavra de Deus, de homens, mulheres e pessoas que tiveram a experiência e nos ensina, e muitas vezes essas histórias é importante a gente ouvir, entender e aprender e praticar, para que a gente não precise passar muitas vezes por desertos que elas passaram, superaram, tiveram vitória e deixam um legado para que a gente aprenda a não precisar passar por aquelas situações. Logo tome um posicionamento para entender, no caso hoje, o segredo do sucesso. E no livro de Gênesis 49, quem não quiser abrir a Bíblia, ou não, você também pode acompanhar aqui. A linguagem aí é revista e atualizada. E esse versículo aqui diz o seguinte: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. A gente, observando esse versículo aqui, a gente observa uma coisa, que Jacó, ele tinha 12 filhos, que inclusive cada um deles simboliza uma tribo, que são as 12 tribos de Israel. E Jacó, ele ficou conhecido, é como se Jacó fosse o endereço para falar do Deus verdadeiro. Quando sempre a Bíblia cita o Deus verdadeiro, ele cita o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles são referência para falar do Deus verdadeiro. Então, eles verdadeiramente viveram a palavra. É raro como a gente erra, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas aflições, mas eles verdadeiramente eram homens de Deus e deixaram um legado de quando nós vamos dar referência sobre o Deus verdadeiro. Então, nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó, ele traz aqui na sua velhice, diante de tantas vitórias, não é? E ele chega na velhice, ele chama os 12 filhos para abençoar eles e deixar a palavra de bênção. Gente, esses homens de Deus, quando abria a boca, era Deus falando, tanto que está escrito aqui, é a palavra de Deus que a gente está ouvindo. E eles, Jacó, ele de um por um, começando do mais velho, não é, que foi o que nasceu primeiro, o primogênito. Começando do mais velho, ele chama e libera a palavra de bênção, segundo a semeadura de cada um, não é, mostrando assim o caráter e a vida deles. E eu aconselho vocês ler todo o capítulo 49 e os 50 e os 51, mas o 49 ele vai até o 50. Ele vai falando ali de cada um dos seus filhos, mas eu queria falar especificamente de um filho. Esse filho chama-se José, e ele é quem vai nos ensinar, através da palavra de Deus, nós vamos aprender a respeito do sucesso, o segredo do nosso sucesso, em todas as áreas da nossa vida. A gente observa que no versículo, aí eu vou para 49, lá para frente, no versículo 22, que diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos
se estendem sobre o muro. A gente só vai ler esse versículo, mas depois a gente vai ler o complemento das bênçãos, do que ele fala a respeito da vida de José e do seu futuro. Porque a gente leu muito claro, no primeiro versículo que a gente leu, que Jacó, ele quando chama seus filhos, ele chama para quê? Para dar a bênção para eles a respeito dos dias vindouros, quer dizer, do futuro. E a bênção para José era essa aí: ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre o muro. A gente observa só nesse versículo, já nos chama muito a atenção, dizendo que José é uma pessoa frutífera, quer dizer, bom, não é? E dá fruto. Mas ele continua ramo frutífero. Agora ele fala de novo do frutífero, mas junto à fonte. A gente sabe que essa fonte aqui é o próprio Deus, não é? Então José é aquele ramo que está sempre junto de Deus. Ele não deixa de andar com Deus. E como é que a gente sabe disso? Nós vamos ouvir um pouco sobre isso. E aí ele diz: seus galhos estendem sobre o muro. Significa que os galhos desse ramo, ele vai além dos muros. Todo mundo que passa na rua pode também saborear esses frutos diante dos galhos que vai até a rua. Então a gente observa que ele é uma pessoa frutífera ao ponto de ser bênção para os de dentro, para os de fora, para os estrangeiros. Por quê? Porque ele realmente não abençoou apenas a sua nação, ele abençoou todas as nações da terra. E a gente sabe disso. Então a gente observa que o princípio do sucesso, presta atenção, a gente está aprendendo a respeito do segredo do sucesso. Então o princípio do sucesso em todas as áreas da nossa vida é a semeadura. A semeadura faz toda a diferença para o sucesso das nossas vidas. O que você tem plantado, presta atenção, tudo que a gente faz, nós dependemos de escolhas. Você não faz nada sem uma escolha. Só que às vezes a gente esquece que toda escolha, ela é uma semente que está sendo lançada. Então você vai colher, mesmo que não queira, porque vai ser obrigatória. Eu já falei outra vez aqui que a semeadura é uma opção, não é? A escolha que você faz é uma opção. Você escolhe o que quer fazer, o que quer plantar, mas você vai ser obrigado a semear, a colher o que você realmente plantou. Então o segredo está aqui, tá? O principal sucesso, o princípio do sucesso, aliás, é a semeadura. O princípio está aqui. Vamos lá. Outra coisa que a gente viu nesse versículo, que frutificar é ser uma bênção. Como essa bênção foi profetizada e ministrada e falada e liberada por Deus na vida de Abraão, alcançando assim a sua descendência, não é? Alcançando a descendência de Isaac, que é o filho de Abraão, e veio Jacó, que é o filho de Isaac, e agora José, que é o filho de Jacó. Então a gente observa que a bênção, ela continua de geração em geração, quando verdadeiramente nós liberamos, recebemos essa bênção e repassamos para a nossa descendência. Então isso é importante. A gente observa aqui que ele diz ser uma bênção para Abraão, e ele continuou com Isaac, Jacó e agora com José. O que é ser uma bênção, gente? Ser uma bênção é viver para abençoar. Então esse ponto é importante, primordial, para que você entenda a respeito do segredo do sucesso. Então, um princípio que é a semeadura, essa é a base do princípio, e ser uma bênção, quer dizer, viver para ser bênção, viver para abençoar. Outra coisa em cima desse versículo é que ele fala que está junto da fonte, significa dar fruto além. Não é aquele fruto apenas que você quer dar, você vai dar muito além. Quando nós vivemos para ser bênção, a gente não percebe, mas aonde a gente está, onde a gente passa, por onde a gente for, a gente não percebe, mas a gente deixa os frutos e as pessoas saboreiam dele. Sabe por quê? Porque primeiro eu me dispus a ser bênção, e quando eu verdadeiramente tenho essa bênção, eu entendi que Deus só me abençoa por causa do meu próximo, por causa de vocês. Então eu só tenho a bênção de Deus se verdadeiramente eu estiver nesse posicionamento. Na hora que eu me posiciono para ser bênção, não tem como. Eu serei um canal de bênção de Deus para passar para a vida das pessoas. Porque eu em si, eu não tenho bênção
própria, mas a bênção que eu tenho é aquela que vem da parte de Deus, porque Ele é o abençoador, porque Ele é o Criador e a fonte das bênçãos. Então, agora veja, eu vou ler aqui em Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8, que diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto de onde, gente? Das águas, que é a fonte. Então ele é como árvore plantada junto às águas. Em outras versões diz fonte, não é? Que é a mesma coisa. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vocês entenderam? Quando entendemos essa mensagem a respeito de José, ele está nos ensinando aqui o segredo do sucesso. Então a gente se torna essa pessoa. Bendito é o homem, nós nos tornamos bendito. Por quê? Primeiro, quem está junto da fonte é porque depende da fonte para sobreviver. Quem está junto de Deus é porque entende que tem que viver, na verdade, uma vida de dependência, entendendo que Ele é a fonte da própria vida e da provisão que a gente precisa. Ele é a fonte da esperança completa até da eternidade. Ele é a fonte que precisamos estar perto o tempo todo e nunca sair de junto dessa fonte. Então, ele diz que é o homem que confia. Confiar, gente, é verdadeiramente entregar, é descansar, é esperar e saber que Deus está no controle e sempre tem a última palavra para esses. Outra coisa, ele diz aqui, porque ele é como árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro. Então as raízes dele estão sendo estendidas para onde? Para a fonte, porque a raiz é que suga o alimento para a árvore sobreviver. Aí lá fora, presta atenção, internamente eu estou em comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, mas não quer dizer que eu estou isento de crise. A crise, quando chega, porque ela sempre chega, gente, isso não é maldição, nem profecia de maldição, isso é uma verdade. Quando a crise chega, a sequidão chega, a pessoa não se perturba, não se deixa angustiar, não vive ansioso, porque está junto da fonte, tem os cuidados, tem a provisão, tem a bênção dele. E aí, quando a gente verdadeiramente vive isso, a gente vai entender outra coisa, que a nossa provisão não vai faltar. Ele continua as folhas verdes, e ainda por cima ele diz o seguinte, que é outra coisa melhor ainda: ele não receia quando vem o calor, quando vem a tempestade, vem a crise, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão, naquele ano que não chove, não é? Na situação pior que possa existir, o que acontece aqui? Eu pulei aqui o versículo. Não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, mesmo na crise, mesmo na sequidão, mesmo diante de uma tempestade, ele continua dando fruto. Por quê? Porque esses frutos é do Espírito. Nós em si próprio não temos fruto de bênção para dar a ninguém. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é má e perversa. Mas quando estamos junto dessa fonte, se alimentando desta fonte, dependendo desta fonte, nós sempre vamos ter o fruto que vem dele, que é o fruto do Espírito, para que todos se alimentem, para que todos vejam os frutos em meio às sequidões. E muitos que estão vivendo aquela situação vai ser atraída por essa pessoa que verdadeiramente carrega as bênçãos e os frutos do Espírito Santo na vida dela. O que é que a gente observa aqui? Esse é o segredo, esse é o posicionamento. Agora eu vou dar uma continuidade, que eu li Gênesis 42, 22, e eu queria agora ler a partir do versículo 23, que eu li o 22 falando quem era José. Aí o pai dele continua, Jacó, falando do futuro, da vida vindoura dele. Aí ele continua dizendo o seguinte, Gênesis 49, 23 a 26. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrece. O seu arco, porém, permanece firme. Gente, presta atenção, vocês sabem o que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, que muitos podem se levantar contra, para tentar derrubar, para pisar num calo, para, trazer o mal para si. Mas esse versículo que ele está dizendo que o seu arco, porém, permanece firme. Olha aqui, o arco dele, quer dizer, ele não se arma para rebater, ele não se arma para devolver
o mal que estão lançando sobre ele. Não, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Quem é o poderoso de Jacó, gente? O próprio Deus. Então a força dos seus braços não é a dele, é a força do Senhor. Por isso que ele consegue resistir tempestade, sequidão, calúnia, flechada, todo tipo de calúnia. Ele pode suportar tudo isso. Sabe por quê? Porque a força dele está em Deus. A força dos seus braços. Ele não luta com as suas forças, ele luta com a força de Deus, e ele tem instruções de Deus para lidar com toda essa situação. Aí ele diz: sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Gente, o pastor a gente sabe que é Jesus, e Jesus também é a pedra angular, é a pedra de esquina. Por que a pedra de esquina? Porque sempre que se começava uma obra, começa pelo alicerce, e existe uma pedra de esquina. Ela dá origem a todo o alicerce da estrutura que vai ser levantado para que suporte sobre essa base. Significa que essa pedra simboliza o próprio Jesus. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que nos sustenta firme, e não tem terremoto que venha derrubar. Ele está dizendo, essa profecia do futuro é como vai ser até o final da vida de José. A gente observa que ele diz também aqui: pelo Deus do Pai, do teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seus e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos dos meus pais até ao cime dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Gente, vocês viram quantas bênçãos o pai de Jacó profetiza sobre os filhos? Pais, como é importante você, como um cabeça, o sacerdote do lar, levar bênção para sua casa e não maldição. Você não sabe, pai, como um sacerdote do lar, mas na hora que você tem os seus pecados e não é humilde para reconhecer, se arrepender e deixar, ou aqueles pecados ocultos que ninguém está vendo, mas o Deus está vendo, e o diabo também está vendo, para que as trevas se aproximem de você, e se é o contrário, se as trevas estão lá, é porque não existe a luz. Essa maldição você atrai para dentro da sua casa, da sua família, e você não sabe. É importante que você seja luz, seja bênção, para abençoar e profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua geração, sobre a sua descendência, sobre a sua casa de forma plena e completa. Então a gente observa aqui que foi essa bênção, essa profecia para o futuro de José até o último suspiro da sua vida. Então José verdadeiramente, ele teve sucesso em todas as áreas da sua vida. É porque ele não teve crise? Não! Ele teve muitas crises, e a gente sabe muito bem das crises que ele passou. Gente, José, ele estava no conforto da casa do seu pai. José foi traído pelos seus irmãos de inveja, porque muitos se levantaram, e quem se levantou contra ele foi os de casa. As pedradas que mais dói não é aquelas que são lançadas de longe não, que quando elas às vezes batem em você, talvez ficou a marquinha vermelha. As pedradas que mais dói são as de perto. Elas chegam a ferir e deixar marcas, muitas vezes na alma. Essas pedradas são aquelas pessoas que dizem que nos ama, muitas vezes da parentela, muitas vezes aqueles que dizem amigo. É essas pedradas que deixam ferimentos, e às vezes ferimentos para o resto da vida. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando você se posiciona, você vai ter sucesso sobre essas pedradas, sobre esses ferimentos, porque o Deus que a gente serve, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele tem um bálsamo restaurador, que cura as feridas da alma, que cura a ferida do físico, que restaura e ainda abençoa e toda a sua descendência. E é esse Deus que a gente está falando, é este Deus que nós temos que servir. Mas entendemos que o posicionamento tem que ser esse de José. José, ele não revida contra os seus irmãos. Eles não conseguiram fazer mal para ele. No final das contas, conseguiu uma brecha quando ele estava só e tentou matar ele.
Deus intervém através de outro irmão dele e diz: olha, o que é que vai valer a gente tirar a vida de nós? Vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão, vamos vender e ter um lucro com ele. Venderam como escravo para o Egito. Ele foi para o Egito, gente, como escravo, sendo livre. As pessoas muitas vezes nos escravizam diante das suas atitudes para conosco, mas se você tem Cristo e vive de acordo com a sua palavra, ela diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente você é livre. Não é cadeia que vai nos escravizar, não é nada, não é as flechas que o inimigo lança usando pessoas, porque Cristo já nos libertou. Viva a liberdade que Cristo já te deu. Ele verdadeiramente passou por maus bocados. Gente, José, ele foi vendido como escravo, foi para o campo, e aonde ele ia, eu vou confessar uma coisa para vocês, ele prosperava, ele tinha sucesso. Ele prosperou dentro da sua casa em meio aos seus irmãos covardes e invejosos. Ele prosperou ao ponto de o pai olhar para ele e ver ele, mesmo sendo mais novo, mas era ele que ia liderar os outros diante do juízo e o posicionamento que ele vivia para com Deus. Ele ali foi lançado como escravo, vendido como escravo, e é comprado. E depois que é comprado, ele prospera. E o que é que Potifar fez? Atraiu, puxou ele para dentro da sua casa, porque viu que ele era diferente dos outros escravos. Por quê? Porque tudo que ele tocava prosperava. E ele leva para dentro da sua casa, e agora ele se torna um escravo livre, no sentido, um escravo livre dentro da casa de Potifar. E ali ele começa a dar fruto. E a Bíblia diz que a casa de Potifar nunca foi abençoada, tão abençoada como foi enquanto José era mordomo ali dentro. Ele prosperou como nunca prosperou antes, mas mesmo assim o inimigo, ele não cessa de nos tentar, de nos confrontar e de nos derrubar. Ele pode até tentar, mas quando estamos nessa posição, ele nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Deus de Jacó é o nosso Deus e opera com a mesma intensidade nos dias de hoje. E se você se posiciona desta forma, Ele vai continuar operando na tua vida. Pode se levantar o inferno, mas só vai ser para cair. Porque se você tem o Senhor do Jacó, o Deus de Jacó, você tem o verdadeiro sucesso em todas as áreas da sua vida. José, o diabo usa a esposa de Potifar para derrubar José. E ela chega e não consegue, tenta ele o tempo todo, mas diante do posicionamento para com Deus, de fidelidade, de um homem justo, de um homem que dava fruto, ele continuou num posicionamento mesmo sendo tentado. Era porque ele não tinha desejo? Não, ele era jovem com todo o gás, forte, ele tinha desejo da carne como nós temos, mas ele não deixava que isso viesse a coordenar a sua vida, mas ele é quem coordenava o desejo da carne pelo poder do Espírito de Deus. Então mesmo assim, ela não conseguindo, arranca as roupas dele e entrega ele dizendo que ele tentou abusar ela. E ali quando Potifar chega, joga ele na prisão, era para ser morto, mas Deus não deixou. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo pode até tentar te matar, ele não consegue nem tocar no fio do teu cabelo se Deus não permitir. Saiba de uma coisa, que aqueles que estão junto desta fonte e toma água dessa fonte e é totalmente dependente dessa fonte, essa pessoa não tem que temer a nada a não ser a fonte onde você está junto. Sabe por quê? Porque o diabo, o mal, já foi vencido na cruz do Calvário. E quem tem a luz, quem vive perto da luz e vive sobre essa luz, as trevas não podem se encostar. Ela pode tentar levar você a abrir uma brecha. A tentação não é pecado, é só quando você cede. José não cedeu à tentação. E ele foi lançado no cárcere. Agora ele se tornou um escravo prisioneiro. E ali quando ele chega naquela prisão, gente, a Bíblia diz que aquela prisão nunca prosperou tanto como José, depois que chegou naquela prisão. Ali era tão próspero que os presos não tinham mais vontade de sair dali, no sentido de prosperidade, porque depois que era lançado ali, era muito difícil sair dali. E ali foi tão próspero que o líder do cárcere
aquele que era responsável, colocou toda a liderança sobre a mão de José. José quem dava ordem ali dentro. José, aonde ele ia, gente, diante dessas crises, como escravo, como prisioneiro, mesmo assim ele dava fruto aonde ele passava. E aí ele continua dando fruto, e até um dia que verdadeiramente Deus usa ele para revelar o sonho de 2 homens que foram para ali, que trabalhavam junto com o faraó, com o rei. E aí, quando ele chega ali, ele revela e acontece, passou os anos, um dia chegou o momento dele. Deixa eu dizer uma coisa, não sei se você está em crise ou no deserto, eu só quero dizer uma coisa, que essa crise, esse deserto não veio para te matar se você está junto da fonte, mas você vai ver o sucesso de Deus a respeito desta crise. Eu não sei quanto tempo faz, e eu ainda não sei quanto vai durar, mas eu sei que quando a gente está junto da fonte, a última palavra e o final vai ser Deus que vai determinar. Quando a gente entende isso, a gente entende que vale a pena viver junto da fonte e nunca sair dela. Vale a pena viver uma vida que agrade ao Senhor, porque o próprio Senhor vai satisfazer o desejo do nosso coração. Vale a pena sonhar os sonhos de Deus, porque o próprio Deus vai realizar os nossos sonhos. Vale a pena viver uma vida que honra ao Senhor, porque o próprio Deus nos honrará e nos dará vitória sobre todas as batalhas que a gente passar. A gente precisa entender que isso é uma verdade para quem está junto desse Deus. Gente, esse Deus é o único, é o verdadeiro, é o todo-poderoso, é o Criador, é a fonte da vida. Ele, gente, o céu, o universo é pouco para a imensidão da sua glória. No entanto, esse Deus nos ama de tal maneira que Ele diz na sua palavra que Ele nesta noite está no nosso meio. Aleluia! Aplaude a Ele, glória ao Senhor. Glória a Deus. A gente observa o seguinte, que José, ele verdadeiramente foi essa pessoa, e o final da sua vida foi assim, até o final, o último suspiro de José foi de sucesso. Morreu sua velhice, morreu bem, dando fruto até na sua velhice. Eu queria dizer uma coisa, se você olhar esse versículo que a gente leu, eu deixei um tema lá, que ele diz o seguinte, ele nunca retribuía o mal com bem. Se a gente diz que é do Senhor, se a gente diz que está junto da fonte, Deus não nos chamou para amaldiçoar, mas para abençoar. Como é que eu digo que tenho a bênção de Deus e vivo para amaldiçoar? Eu sou um mentiroso e a verdade de Deus não está em mim. Então a gente observa que José, ele não devolvia o mal com o mal, ele devolvia o bem em vez do mal. José, ele viveu isso com os irmãos, e a gente sabe disso. A gente observa que ele não era vingativo, sempre ele tinha perdão para dar. Será que você sempre tem perdão para dar para quem te machuca, quem te lança? Não sei o que fizeram, a imensidão dele, mas se você perdoa, você não apenas recebe o perdão de Deus, recebe a cura, a restauração e o milagre de Deus na sua vida. Quando nós não temos a capacidade de perdoar, nós retemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, porque ninguém pode receber perdão de Deus se não conseguir perdoar o próximo. Não sei o que ele fez com você e nem me interessa, não me diga não, mas o que Deus está nos ensinando nesta noite é que nós temos que perdoar. Agora, quantas vezes a Bíblia também diz, alguém chega para Jesus, é 7 vezes, não, eu te digo que é 70 vezes 7. Se a mesma pessoa de novo pecar, lhe machucar, e você tem que perdoar ela, mas é 70 vezes 7, quando eu contar, ela fizer isso, eu posso, não, mas é por dia, o que ele queria dizer é o seguinte, é infinito o perdão. José, ele tinha capacidade de perdoar, e perdoou todos os seus irmãos, e todos que fizeram mal com ele. A gente observa que a força do braço dele vinha do próprio Deus. A base do seu caráter era a pedra de Israel. Jesus é a pedra de Israel, era a base. Ele era abençoado em todas as áreas da sua vida. Ele se tornou um líder sobre todos os seus irmãos, sendo um dos mais novos, porque a lei era que o mais velho, que era o que nasceu primeiro, ele era que ia liderar os irmãos. Mas
Deus tinha dado sonhos a ele. José, ele tinha sonhos, nunca jogou os sonhos fora, nunca perdeu os seus sonhos, nunca deixou de sonhar, porque ele sabia que o Deus que deu sonho para ele é fiel para realizar os seus sonhos. Não deixe de sonhar. Porque quem deixa de sonhar, deixa de viver para sobreviver, quando Deus é a vida, e a vida é abundante para a tua vida. O fato é que muitas vezes nós não percebemos que pela falta de perdão, nós nos distanciamos da fonte. Para se manter na fonte, temos que conhecer os princípios de Deus e submeter a todos eles. Aí nós vamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. Qualquer área que você pensar aí, você vai ter sucesso. Sabe por quê? Porque José nos ensina com a sua própria vida, com os seus atos, para que a gente entenda. Esta mensagem, gente, é uma realidade, é uma verdade, está na Bíblia. Então a gente observa que ele se tornou líder sobre seus irmãos. E a colheita do sucesso, ele vinha de onde? Da semeadura. José nunca deixou de temer a Deus. José não quebrou os princípios de Deus. José passou por todas essas situações, mas firme. Então ele passou por isso porque ele estava em pecado. Não. Jesus nos alertou dizendo que nesse mundo todo mundo está sujeito à aflição. Mas ele disse: não perca o ânimo. Não perca o ânimo, porque eu já venci e você é mais que vitorioso em mim. Gente, se fosse eu que tivesse dito isso para você, eu dizia: não acredite. Mas foi o próprio Jesus, então acredite e tome posse, porque você é mais que vitorioso. A gente observa outra coisa aqui, que outra coisa que eu queria mostrar aqui, que ele foi íntegro na adversidade, como também na prosperidade. Tem pessoas que quando ele está passando adversidades, problemas, ele até busca Deus, ele quer se obedecer, ele ouve conselho e submete, mas quando ele começa a prosperar, ele vai esquecendo e saindo de junto da fonte. Aí antes, ele só tinha um dízimo de um salário mínimo, e Deus vai prosperando, porque ele está tendo sucesso em todas as áreas, e aí daqui a pouco ele está recebendo 10 salários mínimos, e ele diz: poxa, agora eu tenho que dar 10 vezes, é muito. Ele já começa a quebrar a fidelidade com Deus. A Bíblia nos ensina que se a gente for fiel no pouco, o próprio Deus nos colocará no muito. E sabe por que muitas vezes não estamos no muito? Porque somos infiel no pouco. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. José teve vitória em todas as áreas, passando por crise ou não, porque ele foi íntegro na adversidade, porque ele foi íntegro na prosperidade. Muitos, quando estão prósperos, eles se esquecem de Deus, porque acham que tem tudo, que o seu bolso é o seu Deus e o seu salário. É perigoso. Ele mesmo sendo governador, porque ele chegou a ser governador do Egito, ele foi o segundo homem mais poderoso daquela nação, ele continuou com a mesma integridade para com o seu Deus. Por isso que ele foi vitorioso. E o segredo do sucesso é isto: é ser íntegro em todos os momentos, em todo o tempo, até Jesus voltar. Então a gente observa que que José, ele foi um influenciador. Ele não se deixou ser influenciado por nada, nem por dona Potifar. Quer dizer, a esposa de Potifar, ela não tem nome não na Bíblia, eu estou dando nome a ela. Então ele não foi influenciado pelos irmãos, ele não foi influenciado por ninguém, gente. A gente observa uma coisa, que José, ele foi um influenciador na sua casa, ao ponto de chamar a atenção dos seus pais. Ele também, e aí ele estava ali. Agora vamos ver essa situação de José, das crises que ele passou. Veja só, ele influenciou a sua casa, não é? Mas da sua casa, ele saiu de lá como escravo, não porque queria, foi as crises, as situações que o diabo levantou contra a vida dele, como escravo estrangeiro, não é? No Egito. Aí de lá ele foi vendido para o campo. Do campo ele foi parar na casa de Potifar como escravo livre, mordomo. Era um escravo, mas estava mais de liberdade, não é? E da casa de Potifar ele foi para a prisão, quer dizer, agora era um escravo prisioneiro. Mas eu quero dizer uma coisa, não sei como é que vem a sua vida, mas se é Deus que está escrevendo a tua história, porque tu estás junto à fonte, está vivendo como José viveu. Se você está semeando a palavra de Deus com a sua vida e seus atos, eu quero dizer uma coisa para você: você pode passar por toda essa situação, mas se Deus está escrevendo a tua história, Ele ainda não terminou, Ele está escrevendo ainda. E se é Deus que está escrevendo, então
teu final será sucesso pleno e completo. Sabe por quê? Porque José não termina como escravo prisioneiro. Da prisão ele agora sai como o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquela nação. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele confunde aqueles que pensam que são. Ele pega os que não são para confundir os que são, para dizer que eu sou Deus nesta nação. Não queira impedir a ação de Deus se você acha que a sua causa é impossível. Porque nem a morte pode conter quando Deus chama a vida. Porque Ele também venceu a morte, está no controle de todas as coisas. Não tema a nada nem a morte, porque se você está na fonte, você tem vida até a morte. Porque você não morre, porque a fonte te dá vida, e você passa da morte para a vida, porque a esperança que Deus nos dá, ela é eterna. A gente precisa entender que esta é a palavra de Deus. Eu vou terminar ainda dizendo outra coisa para vocês. Que em Gênesis, para a gente terminar aqui com o último versículo, Gênesis 50, 20, diz o seguinte: 50, 20 e 21. Vós, na verdade, intentardes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e vós outros, e a vossos filhos, assim os consolou e lhe falou ao coração. Sabe para que José está falando aqui? Para os seus irmãos. Gente, Jacó já estava velhinho, e Jacó, ele ia morrer. Os filhos já estavam preparados, porque ele ia morrer. E os filhos, os irmãos de José se preocuparam. Rapaz, quando nosso pai morrer, José pode se vingar, porque ele é o todo-poderoso aqui. Se ele quiser tirar a vida da gente, só basta ele levantar uma ordem e a gente morre. E ele não matou, eu acho que ele não matou a gente ainda, porque o nosso pai está vivo, ele não quer trazer desgosto. Mas nosso pai morrendo, e aí ele manda um mensageiro dizer, vai lá, diz que o pai Jacó disse para ele que conservasse seus filhos em vida, tal. Inventaram uma situação, e José ouviu essas coisas, e José chega para seus irmãos, e ali José está aqui exatamente conversando com seus irmãos. José chega para ele mostrando muito claro quem era José, o caráter de José. José, ele tinha um coração perdoador, e esse é um ponto primordial para aqueles que quer viver o sucesso na vida. Eu falei sobre alguns princípios, que é o princípio da semeadura, e nunca retribuir o mal com mal, mas retribuir o mal com bem. E esse outro é ter um coração perdoador. A gente observa aqui que ele chega e diz isso para seus irmãos. Gente, sabe qual é o posicionamento que a gente tem que ter? É quando você conhece bastante a palavra, toda a palavra, e conhece como Jesus viveu. E você, todas as vezes que você tentar pensar em fazer uma escolha, tomar um posicionamento, você reflita e para, no meu lugar como Jesus faria. Se você refletir, parar e não fazer nada, até imaginar como é que Jesus, você vai ser mais difícil errar. Então, se você tomar esse posicionamento, eu vou dizer, é certo sucesso em todas as áreas da tua vida. A crise pode se levantar, o gigante pode se levantar, a tempestade pode se levantar, ela pode ser até maior do que você, mas nunca será maior do que o seu Deus. E se você está junto da fonte, esse Deus é que vai te dar vitória, reverter o quadro, para que a nação saiba que o Senhor é Deus na tua vida. A gente observa que aí é quando José chega para os seus irmãos, chama ele. E aí José diz exatamente essas palavras aqui. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que é que a gente observa aqui? Ele fala do caráter de Deus, do posicionamento de Deus, e ele diz que ele mostra claro que ele agiu e continua agindo e vai continuar agindo desta forma. Não é? E ele diz, olha, eu vou aqui abençoar vocês, os seus filhos, a sua geração. E foi isso que ele fez. Ele sustentou toda a sua casa. Eles prosperaram em todos os sentidos, porque José os orientava conforme a palavra que ele vivia. Porque a palavra que saía da boca de José, a palavra de Deus, tinha autoridade porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus transforma desgraça em graça. Talvez essa palavra feia saiu da sua boca, desgraça. Mas se você está junto da fonte, Ele vai tornar em graça, porque você vai ver a vitória do Senhor na tua vida.
José, ele olha para a vida com os olhos de Deus. Como é que você está olhando para a vida? É com os seus olhos ou com os olhos de Deus? Se você olha com os olhos de Deus, a misericórdia do Senhor que se renova todo dia vai atingir o teu coração, e você vai viver a compaixão que Jesus viveu para com o próximo. A gente tem que entender que José, ele verdadeiramente sonhava os sonhos de Deus. A vida e o comportamento de José honrava a Deus. E Deus fez o quê? Honrou José em todas as áreas da vida dele. E ele teve sucesso e foi próspero. Esse é o segredo do sucesso. Ele, sabe como José ficou conhecido no mundo, gente? Até hoje, alguns pastores, quando pregam, falam... Ele ficou conhecido como Salvador do mundo, porque ele literalmente salvou o mundo naquela época, da crise que estava, 7 anos sem chover, um pingo de água a terra não viu. Deus usou ele para salvar o mundo. Ele é como se ele, se eu fosse trazer aqui uma tipologia de quem era José, o tipo dele é de Jesus. Ele simbolizava literalmente Jesus, porque Jesus veio para salvar o mundo. Então, eu pergunto para você, qual é o título que você quer ter no seu futuro? Qual o legado que você quer deixar para seus filhos, seus netos e bisnetos? Esse homem deixou um legado. Ele ficou conhecido como Salvador do mundo. Ele levou o título de Jesus. Gente, ele fez isso porque ele verdadeiramente, Deus honrou ele, porque ele vivia para honrar a Deus. Agora, a base para o nosso sucesso, ele tem que ser Deus, a pedra angular, a pedra de esquina, a base tem que ser Deus, a palavra, a fonte é Ele, porque Ele é a fonte da vida. A gente tem que entender que José dá liberdade da casa do seu pai para a escravidão do Egito. Agora, de escravo do Egito, de escravo no campo para mordomo na casa de Potifar, e de mordomo para escravo prisioneiro, e agora do cárcere como escravo prisioneiro, ele passa a ser o governador do Egito. O Deus que operou desta forma está aqui para dizer que Ele não mudou, Ele é o mesmo e vai operar na tua vida, se você assim se posicionar e entender e aprender e viver como José ensinou com a sua própria vida. A gente tem que entender uma coisa, que quando nós permanecemos junto da fonte, nós somos fiel ao Senhor, o que é que vai acontecer? Deus sempre trará sobre as nossas vidas as suas promessas diante da fidelidade dele, porque ele é fiel para com a sua palavra. Deus, ele nunca prometeu para a gente a ausência de crise, mas ele fez uma promessa e tome posse. Ele prometeu a presença dele na tua vida, ele prometeu a bênção dele na tua vida, e tu queres mais do que isso? Gente, se Deus, ele não promete ausência de crise, ele está dizendo que a gente vai passar por elas, mas ele disse, a minha promessa, e eu sou fiel para cumprir. Se tu fizeres a tua parte, eu vou cumprir a minha. A tua eu não vou fazer porque tu podes fazer, mas aquilo que tu podes fazer, faz. Mas o que tu não podes, estarei contigo para fazer e te abençoar. Serás próspero. Aonde colocar a planta do teu pé, este lugar eu vou te dar e vai ser abençoado. Aonde tocar tuas mãos, vai prosperar. Vidas serão resgatadas, salvas, curadas, libertas, prósperas por causa de você. O que ele está dizendo isso aqui é para a gente. Então, Deus verdadeiramente é fiel para cumprir com a sua promessa. Não é? É Deus quem verdadeiramente garante a nossa vitória. Eu queria encerrar com uma oração. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Mais uma vez eu quero pedir para que a igreja ore. Faça uma entrega. Eu não sei onde é que você errou. Eu não sei se você tinha se afastado da fonte. Mas hoje é o dia de se aproximar dela e não sair mais de junto dela. Talvez alguém nesta noite aqui estava muito, muito, muito distante da fonte. E você quer se reconciliar com Deus e voltar para essa fonte. Talvez você nunca conheceu essa fonte. Hoje você quer ter uma experiência com Ele, dizendo, Jesus, Tu és a fonte da vida. Eu quero o Senhor que mora dentro de mim. Eu te recebo como único Senhor e Salvador. Enquanto eu estiver orando, você que estava distante da fonte, vem aqui porque eu quero orar quebrando toda maldição. Toda a armadilha que o diabo preparou contra a tua vida vai ser quebrado nesta noite sobre a tua vida. Porque Deus nos dá autoridade para isso. E na hora que eu estiver orando, você vai se aproximar e vindo até aqui na frente. E eu, pastor Giovanni, vamos orar por você. Eu vou começar a orar. Vai fazendo uma entrega da tua vida agora. Vai entregando. Entrega.
Deus amado, a tua igreja ouviu esta mensagem que é tua, entenderam quais os princípios para o segredo do sucesso, tanto que muitos deles já estão confessando e fazendo uma entrega e pedindo perdão por estar distante desta fonte. Deus amado, toma cada um aqui nas tuas mãos. Eu não sei se o inimigo lançou flechas inflamadas contra a vida dele. Eu não sei se o inimigo armou uma cilada para derrubá-lo. Teve alguns que já até estavam na beira do abismo. Eu não sei se alguns chegaram aqui nesta noite feridos diante das lutas. Mas, Senhor, eles estão aqui para serem sarados. Eles estão aqui para serem curados. Eles estão aqui para serem libertos. Eles estão aqui para receber a tua bênção, porque eles estão dizendo para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero estar junto desta fonte. Eu quero depender, eu quero confiar, eu quero descansar e esperar somente do alimento desta fonte, que é a tua palavra, a tua presença, o próprio Deus em nossas vidas. Deus amado, toma, Deus amado, cada uma dessas pessoas. E você que está fazendo esta oração e quer verdadeiramente entender o que precisa, vir aqui, porque estava distante da fonte. Não tenha vergonha, seja ousado, porque isso é honra para a tua vida. Honra o teu Deus, porque Ele te honrará. Você está diante da presença dEle, você está diante do altar dEle, você está confessando e dizendo: Deus, eu errei e o meu pecado me distanciou da tua presença. Deus, eu verdadeiramente atraí as trevas aonde que a luz não pode mais estar. Eu estou confessando, eu estou arrependido. Deus, eu entendo que eu não tinha nem esta fonte dentro do meu coração, mas eu não quero mais largar ela, eu quero que ela more aí dentro. Ó Deus, em nome de Jesus, toma essas pessoas nas tuas mãos. Espírito Santo, envolve elas de tal maneira com o teu poder, com a tua unção, que elas não apenas sintam, elas vivam, elas recebam, mas que a partir de hoje elas creiam, tomam posição, passam a olhar para o alto, porque o segredo do sucesso é elas entenderem, e a partir de hoje elas vão começar a viver este sucesso na vida delas. Em nome de Jesus, toda seta, toda retaliação do inimigo, toda obra do diabo contra a vida dela, toda palavra de maldição, não existe palavra de maldição que não possa ser quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quebro todo poder de maldição, todo poder da palavra de maldição contra a tua vida. Eu anulo agora em nome de Jesus, destruindo toda a arma forjada do inimigo contra a tua vida. E se por acaso ele já tinha preparado a cova para te derrubar lá dentro, essa cova já está sendo fechada pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque é Deus que faz ponte sobre a cova, para dizer que tu vai chegar do outro lado com vida e vitorioso, porque Ele é Deus. Ó Deus, toma agora teus filhos, traz um bálsamo seu, libera aquele bálsamo que cura a alma, restaura as feridas, restaura a sua alma, traz a alegria que traz vida, e que a unção seja dobrada sobre eles. Ó Deus, toma os teus filhos agora nas tuas mãos e os conduz sobre a direção do centro da tua vontade. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor prometeu e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Então somente creia e tome posse, que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Que o Deus que começou uma obra hoje, Ele é fiel e vai completar. Porque Ele será glorificado e todos vão testificar que verdadeiramente Deus é na tua vida. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor.